Fala galera, vídeo novo começando e antes já deixa aqui o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. É isso, até mais. A questão do partido envolve outros interesses. Esse é o negócio que vocês não estão entendendo. Isso aqui é um jogo, rapaziada. As pessoas que estão no partido político dele também têm os interesses delas. Isso é muito simples de entender. Política é um nojo por causa disso. Porque chega no segundo turno, os partidos fazem isso aqui, ó. Eles dão as mãos. Não é verdade que o Ciro apoia o Lula? Vamos ver o pronunciamento do Ciro aqui e tentar interpretar o que ele falou. E aí eu já dou a minha opinião para vocês também. Meus amigos e minhas amigas, acabamos de realizar uma reunião da Executiva Nacional Ampliada do PDT, em que por unanimidade nós tomamos uma decisão. E eu gravo esse vídeo para dizer que acompanho a decisão do meu partido, o PDT. Frente às circunstâncias, é a última saída. Lamento que a trilha democrática tenha se afunilado a tal ponto que reste para os brasileiros duas opções, a meu ver, insatisfatórias. A meu ver também. São duas opções totalmente insatisfatórias. Não acredito que a democracia esteja em risco nesse embate eleitoral, mas sim no seu absoluto fracasso da nossa democracia em construir um ambiente de oportunidades que enfrente a mais massiva crise social e econômica que humilha a esmagadora maioria do nosso povo. Ao contrário da campanha violenta da qual fui vítima, nunca me ausentei ou me ausentarei da luta pelo Brasil. Sempre me posicionei e me posicionarei na defesa do país contra projetos de poder que levaram o nosso povo a essa situação grave e ameaçadora. Boa noite, Espero que essa decisão ajude a oxigenar, temporariamente que seja, a nossa democracia. Mas se não houver a busca efetiva de novos ares, de novos instrumentos, estaremos à mercê de um respirador artificial frágil e precário, limitadíssimo no Boa noite, Whitney. Tudo nosso, irmão. tempo e no espaço. Pelo Brasil, minha luta e a do PDT seguirão sempre firmes. Não aceitaremos imposições ou cabrechos de quem quer que seja. Adianto que não pleiteio e nem aceitarei qualquer cargo em eventual futuro governo. Ó, vocês estão falando em negócio de traidor, essas coisas aí. Eu tô entendendo perfeitamente o que ele tá falando aqui. Sabe o que o Ciro tá fazendo? Ele tá jogando o jogo, cara. Isso aqui é uma decisão puramente política. Puramente política. Quero estar livre ao lado da sociedade, em especial. Tá fazendo política, só isso mesmo. Agora se você perguntar pra mim aqui, ó, Super Xandão. Xandão, se fosse você no lugar do Ciro Gomes, você apoiaria, você aceitaria o seu partido apoiar? Não. Aí não. Eu seria como o Dr. Enéas, não aceitaria que o meu partido apoiasse o outro partido. Porém, eu entendo que aqui, no contexto do Ciro Gomes, isso aqui é uma decisão política, puramente política. Eu falei pra vocês mais cedo que eu duvidaria muito, ou melhor, que eu sempre vou duvidar dele apoiar o Bolsonaro. Eu sabia que ele não ia apoiar o Bolsonaro. Porque nas eleições de 2018, o Ciro Gomes votou no Haddad. Então ele falar aqui que o partido dele vai apoiar o Lula, pra mim isso aqui não é surpresa nenhuma, rapaziada. E pelo contexto aqui da forma que ele tá falando, dá pra ver claramente que ele tá insatisfeito com isso daí. Agora, é a opção dele, do mesmo jeito que tem gente que vai votar no Bolsonaro porque acha que é melhor o Bolsonaro que o Lula, isso aqui é a opção dele, tá? E também não dá pra saber se no dia lá do voto o cara vai votar realmente no Lula ou se ele vai votar nulo. Quem é que sabe o que ele vai fazer, né? Eu entendo perfeitamente isso daqui, é uma decisão política. O Ciro Gomes, rapaziada, ó, deixa eu já aproveitar, isso aqui é uma grande oportunidade de eu mostrar pra vocês uma das maiores diferenças do Ciro Gomes pro Enéas. O Ciro Gomes é um homem que joga o jogo. Dr. Enéas era um homem puro, puríssimo. Jamais aceitaria jogar esse tipo de jogo. Cara, Dr. Enéas nunca faria isso, e eu teria essa mesma atitude. Agora, se seria uma atitude correta ou não, eu não sei. O que eu sei é que o Ciro Gomes é um cara esperto, sagaz, e ele tem um motivo pra tá fazendo isso que ele tá fazendo, tá? É pura política isso daqui, rapaziada. Politicagem pura. Mais nada. Da juventude, lutando por transformações profundas, como as que propusemos durante nossa campanha. E ele tá deixando claro aqui que ele não vai fazer parte de governo nenhum que venha a se realizar agora na eleição. Tá certo, cara. Quanto a isso aqui tá certo. Eu só discordo na questão do partido querer apoiar o Lula, entende? Pra mim, o partido do Ciro Gomes não tem que apoiar ninguém. Só que aí, né, rapaziada, falando de política, aí o negócio complica, né? Porque a gente sabe que os partidos políticos, infelizmente,
eles, né, eles tomam atitudes aí que às vezes não condiz com o que o líder do partido pensa. O Dr. Enéas passou por isso, inclusive. E ao povo brasileiro me dirijo. Fiquem certos de que, como sempre fiz, vou fiscalizar, acompanhar e denunciar qualquer desvio do governo que assumirá em janeiro. Tá certo. Assim como vou seguir. Vai continuar a mesma merda, cara. O Ciro Gomes aqui, ele tá falando que ele vai continuar na mesma posição de sempre. Se ele acha que esse é o jogo que ele tem que jogar, jogue. Eu fico feliz por ele ter participado. Fico muito feliz de ter entregado o meu voto a ele. O único cara que tem um projeto nacional de desenvolvimento pro país. Eu não tenho dúvida nenhuma de que eu acertei no meu voto. Agora, não concordo com tudo, né? Essa parte aqui de partido. Se eu fosse o líder de um partido, eu faria de tudo pro meu partido seguir uma ideia fixa. E não ficar fazendo esse tipo de coisa assim, no segundo turno, vamos apoiar fulano ou ciclano. Acho que não teria que apoiar ninguém. Aí é uma conduta minha, né? Seria minha essa conduta. Porém, é inegável que eu não sou um homem político. Eu não jogo esse jogo da política. O Ciro Gomes, ele joga. Ele é um player ali no meio do negócio. Isso daqui é uma estratégia que ele tá fazendo até. Serve até de estratégia porque no futuro talvez ele volte a se candidatar novamente. Ninguém sabe. Seguir estudando e apresentando ideias para recuperar nosso país. Um grande, forte e agradecido abraço a todos e a todas e que Deus ilumine a nação brasileira. Cara, mas aqui no discurso... Rapaziada, o que ele tá falando aqui... Eu acho que vocês não estão entendendo. Vocês devem ter algum problema de hipóxia cerebral. Porque... Eu vou voltar aqui pra você... Eu vou pausar nos momentos, né? Pra vocês entenderem. Meus amigos e minhas amigas, acabamos... Boris, vem aqui na aula com o Super Xandão de interpretação aqui, ó. Vamos interpretar literalmente aqui, ó. 100% o que o cara tá falando, tá? Não vamos ficar seguindo essa nuvem podre que já tá na cabeça nossa. Vamos simplesmente interpretar o que o cara tá falando. Ele foi bem claro aqui, ó. Aí eu vou ter que mostrar pra vocês, né? Tem que ensinar, interpretar, entender, explicar. Vamos de realizar uma reunião da executiva... Jordan Hoteles mandou R$5. Boa noite, Xandão. É complicado, as coisas mudam. Um tempo atrás ele disse que só iria apoiar o Lula em outra encarnação. Hoje vemos que ela está apoiando este indivíduo. Sim, irmão, não é verdade isso que você tá falando, cara. Não é verdade isso que você tá falando. Isso não condiz, isso é falta de interpretação de vocês, cara. Ó, escuta aqui o que o cara tá falando. Prestem atenção, ó. Nacional ampliada do PDT, em que por unanimidade... Ele em momento algum cita Lula. Ele tá falando que o partido dele decidiu. Se o partido foi unânime e o partido quis isso, não adianta ele querer ir contra. Se ele perder o partido, perde tudo. Acabou. E não tem como. Cara, vocês não estão entendendo. O Ciro, se ele não tiver um partido político, ele não vai conseguir criar um partido do zero. Fazer como o Dr. Enéas fez, rapaziada. Isso aqui é jogo. Isso aqui é um jogo. Política é um jogo. Se você entra pra isso daqui, você tem que saber jogar. É assim que funciona. Não adianta, mano. Não adianta vocês querer achar que, não é assim. Vocês não fazem a menor ideia do que significa isso daqui. A menor ideia. Vocês acham que política é assim. Vocês acham que política é futebol. Olha, eu torço pra tal time, eu não posso torcer pro outro. Pronto. Não é assim que funciona, cara. É canalice pura desse sujeito. Não, eu não concordo. Nunca me enganou. Sempre disse que foi amigo do Lula e que preferia tomar café com ela do que com o bolso. Cara, mas o contexto que ele falou isso daí não foi no sentido de apoiar Lula em governo, em estar a favor do Lula. Pelo amor de Deus, cara. Para de distorcer as coisas, ó. Isso daí é uma atitude, nossa, de gente pascácia, sinceramente. Eu não concordo com isso. A realidade é nua e crua. Ciro apoiando Lula e Bolsonaro. Não. Isso aqui não é nenhum tipo de idolatria. Vocês estão totalmente equivocados, cara. Jamais. Vocês estão tudo maluco. Vocês estão tudo maluco. Concordo com você. O Ciro não é uma boa para o BR. Nananina, não. Isso daqui não se trata nem um pouco de idolatria. Vocês não têm ideia, vocês não têm a mínima ideia do que vocês estão falando, ó. Vamos escutar aqui de novo o que o cara falou. Eu tô explicando aqui ponto a ponto da minha interpretação do que tá acontecendo aqui, ó. Vamos lá. Nós tomamos uma decisão. E eu gravo esse vídeo para dizer que acompanho a decisão do meu partido, o PDT. Frente às circunstâncias, é a última saída. Lamento que a trilha... Frente às circunstâncias é a última saída. O partido dele decidiu que essa é a última saída, que seria o melhor caminho para o partido. Pois bem. Democrática tenha se afunilado a tal ponto que reste para os brasileiros duas opções, a meu ver, insatisfatórias. Que reste duas opções, a meu ver, insatisfatórias.
Me fala onde que ele tá falando aqui, eu declaro meu apoio ao candidato Lula. Me fala onde que há uma espécie de pacto entre ele e Lula nisso daqui. Aonde que tá ele citando, mesmo que da maneira mais subliminar, leve possível, ele diz que ele apoia algo. Ele não apoia nada. Ele diz claramente que para ele são duas opções insatisfatórias. Nada do que a gente já não sabe. Vamos continuar ouvindo. Não acredito que a democracia esteja em risco nesse embate eleitoral, mas sim no seu absoluto... Ele disse nós. Claro, porra, o partido é feito dele só? O partido PDT é só ele ou tem uma porrada de gente? Vocês sabem o que significa unânime? Cara, partido é um indivíduo só ou é só ele o partido, meu Deus do céu? Mano, vocês estão de brincadeira comigo? Vocês não podem estar falando sério, né? Vocês estão zoando com a minha cara. Por favor, né? Fracasso da nossa democracia em construir um ambiente de oportunidades. Tá certo, corretíssimo. Fracasso total. Fracasso do ponto de vista de não conseguir fazer o povo enxergar a realidade. Fracasso. Sempre a mesma história. Tamo de novo naquela velha luta. O ruim e o pior. Que enfrente a mais massiva crise social e econômica que humilha a esmagadora maioria do nosso povo. Exato, correto. Ao contrário da campanha violenta da qual fui vítima, nunca me ausentei ou me ausentarei da luta pelo Brasil. Sempre me posicionei e... O mundo já vai só piorar, né, ô Domingão? Me posicionarei na defesa do país contra projetos de poder... explicar, Xande. Média do BR. Não é questão. Eu não tô nem... O que eu quero deixar aqui é claro. Eu quero deixar a minha interpretação da situação aqui, tá? Vocês podem achar o que vocês quiserem. Eu não ligo pra isso, tá? Eu só não gosto que fiquem colocando palavras na minha boca. Pessoas que não têm capacidade de interpretar as coisas, de entender que isso daqui é um jogo político. Pessoas que não têm essa capacidade, tá? Isso daí não me importa. O que eu quero só é que ninguém fique colocando palavra na minha boca. Eu tô aqui interpretando o negócio legitimamente. Só isso, tá? Mais nada. Eu entendo que isso daqui é um jogo. Por isso que eu citei Dr. Enéas. Dr. Enéas não aceitava o jogo. Esse que é o lance, tá? Inclusive, isso daí foi uma pedra no sapato pra ele quando ele entrou no Congresso. Porque você não gosta do governo Bolsonaro é o que te fez pensar assim. O Bolsonaro levando em consideração que ele já tem 10 filhos com dívidas trilionárias. A esquerda DPS do Lula vai ficar refém de liderança. Essa pode ser a chance de 2026. Eu não gosto do governo Bolsonaro porque ele é entreguista e ele sustenta o mesmo modelo econômico que tá levando o Brasil pro fracasso. O bolsonarismo vai durar por anos, tem 10 filhos na política, a esquerda depois do Lula vai ficar refém da liderança. Essa pode ser a chance de 2026. Talvez seja o Supers, porque agora a gente tá numa situação aí que já não dá mais pra saber exatamente o que vai acontecer, né? Eu ainda creio que o Bolsonaro ganha, mas eu não boto minha mão no fogo por isso, porque se o povo... entrar no poder, o Brasil afunda de vez. O Brasil já tá afundado, campeão. O Brasil tá afundado, tá? Ele só vai continuar afundando mais ainda, com uma maior velocidade, digamos assim. Que levaram o nosso povo a essa situação grave e ameaçadora. Espero que essa decisão ajude a oxigenar, temporariamente que seja, a nossa democracia. Mas se não houver a busca efetiva... falando fora bolso. De novo... Anônimo mandou R$5. Dá pra ver claramente a cara de insatisfeito do Ciro no final no vídeo? Mano, é óbvio que dá, isso não existe. As pessoas não param pra entender que esse cara aqui, ele é totalmente antissistema. Só que ele joga o jogo. Não dá, gente. É esse que é o problema da política, tá? Não tem como você ser 100% fora do sistema e fazer o que ele tá fazendo. Não adianta. Não tem nada para ser feito. Não adianta, rapaziada. O cara tentou. Ele fez o possível e o impossível. O cara nem tempo na TV tinha. O cara ainda conseguiu levar a sua mensagem até que longe pela internet. Agora não adianta. O partido é livre pra fazer o que quiser. Não tem jeito. Até o partido do Prona, do Dr. Enéas, fazia coligações, só que não em época de eleição. Mas por que não fazia em época de eleição? Porque o Dr. Enéas não aceitava. O Dr. Enéas não aceitava fazer parte do jogo. Esse que é o lance, entendeu? Que era algo que inclusive prejudicava ele mesmo. O Ciro não, essa é uma das diferenças dele. O Ciro, ele é um jogador. Ele é tipo assim, se fosse um futebol, você dá a camisa 8 pra ele, ele entra em campo e ele fica lá jogando. Ele tá pensando lá na frente, o Ciro. Essa decisão que ele tá tomando hoje, de seguir o partido aí, deixar o partido apoiar, isso daí é uma decisão pro futuro. Não é nada, é política, rapaziada. É uma bosta. Quem não gosta, não entra.
Porque qualquer um de vocês no futuro que quiser ser candidato à presidência da República, vocês vão ter que entrar no partido ou vocês terão que criar um do zero. Aí vai ter que ter recurso pra fazer isso. Não entende. Ciro não tem Não adianta. a não ser concordar com a decisão do partido. Exatamente. O partido que representa a pessoa e não o oposto. Não tem jeito. Se ele ficar contra o partido, o que acontece? Ele tá anulado de tudo. Aí ele vai fazer o quê? Ciro enganador. Pra qual partido que ele vai? Ciro apoiando a destruição do país. Não tem Exato. sentido. Grande lógica do nosso nacionalista antissistema. Não, O PT mas... comeu o rabo dele quando ele criticava os meus. O Ciro se queimou nessa. Apoiar o ladrão agora é torcer pelo pior. Por isso vou votar no Bolsonaro. Lula apoia ditaduras. Vide Nicarágua. É exatamente isso aqui que eu tô explicando, tá? O que aconteceu aqui foi que o partido decidiu ir por esse caminho, tá? O Ciro pode falar que tá apoiando tudo, e se ele apoia o Lula, eu tô falando ele indo lá e votando 13 na urna. Isso é um problema dele. Se você perguntar pra mim se eu concordo, eu, Super Xandão, concordo? Jamais. Isso eu não concordo. Eu não tô falando que eu concordo com o Ciro votar no Lula e apoiar Lula, tá? O que eu tô falando é que a atitude do partido de ir atrás da campanha do Lula, de apoiá-la, isso é um jogo político. E o Ciro Gomes tá dentro do jogo. E ele tem que seguir essa manada. Se não seguir, não tem opção. Ou ele sai e fica fora do negócio aí, ó, pra sempre. Não tem jeito. Tá? Porque se ele pretende em 2026 voltar, se ele tem essa pretensão, ele tem que jogar, tem que continuar jogando o jogo, não adianta. Respeito você, mas você tá deixando de analisar os fatos reais e tá procurando qualquer motivo pra justificar Os isso. caras, mano, vocês têm a mente infectada, vocês acham que eu tô falando as coisas pra justificar, eu tô falando a análise pura que eu tô vendo da situação, velho. Vocês têm uma mania de ver assim, ó, qualquer coisa que político fala, qualquer partido que um defende o outro, vocês veem isso já como... Nossa, uma repulsa muito grande. Não é isso, rapaziada. Isso aqui é um jogo. Eu não tô falando que isso aqui tá certo ou errado. Eu tô falando pra vocês a realidade nua e crua. Se o Ciro Gomes é um cara que pretende participar de novo das eleições, nas próximas, ele tem que jogar o jogo, bicho. Aí você vai falar assim, mas tá certo ele apoiar Lula? Aí não. Isso eu não concordo. Eu tô falando que eu não concordo que o Ciro, a pessoa dele, apoie Lula. A questão do partido envolve outros interesses. Esse é o negócio que vocês não estão entendendo. Isso aqui é um jogo, rapaziada. As pessoas que estão no partido político dele também têm os interesses delas. Pelo amor de Deus, ó. Isso é muito simples de entender. Política é um nojo por causa disso. Porque chega no segundo turno, os partidos fazem isso aqui, ó. Eles dão as mãos. Não significa que os líderes especificamente estão apoiando, mas o partido apoia. Agora, se o líder do partido apoia, do meu ponto de vista apoiar Lula, tá errado. Do meu ponto de vista apoiar Bolsonaro, tá errado também. Mandou R$10. Tá totalmente errado. O raciocínio deles se iguala É, aos símios. o que eu posso falar, né? entendeu? Eu tô explicando aqui qual é a minha interpretação do negócio, tá? Eu sou assim, comigo não tem dessa. Eu não vou pelo que vocês falam, pelo que fulano... Eu observo e dou minha opinião. Goste, quem gosta, gosta. Quem não gosta, não faz diferença nenhuma. E quem gosta também, menos ainda, tá? Eu tô falando da realidade nua e crua. Isso daqui não é uma brincadeira. Isso aqui não é um paredão de BBB, cara. Isso aqui é política, isso aqui é um jogo. Xandão aceita e faz L. É só isso, mais nada, tá? Então, é assim que funciona, essa foi a decisão tomada e vai ser assim. Por que você não se elege pra presidente? Manda Porque não dá, cara. Eu acabei de falar aqui, ó, você tá vendo, ó. Se eu for, vamos supor que eu tivesse idade, que eu tivesse todos os requisitos, assim. Eu teria que entrar num partido. Não tem como eu criar um partido do zero, você precisa de muito capital pra fazer isso daí, não é algo simples, companheiro. Não é assim, você tem que entrar no partido, aí você vai ter que lidar com um partido que às vezes vai querer fazer coligações, você tem que arrumar pessoas. Não é simples desse jeito, cara, isso é um puta jogo foda, vocês não compreendem a dimensão desse negócio. Vocês acham que é só você pegar e falar assim, ah, eu quero ser presidente, eu vou entrar em qualquer partido aqui, eu me candidato, eu fico falando lá pra rede nacional de televisão, e aí vai dar tudo certo, e eu fico falando, olha, fascista! Infelizmente o Ciro Seus imbecis! Não é isso! De pernas abertas para Não é essa merda! E comandou R$5. Eles imaginam que em 2023 Bolsonaro será preso. Aí 2026 não terá Bolsonaro no jogo e a galera não irá apoiar o governo do Lula porque verão que não é bem assim. Ainda mais no pós-Covid. Bolso. Isso aqui eu concordo, ó. Infelizmente o Ciro errou feio em apoiar Lula. O Ciro Gomes, ele apoiar Lula, ele declarar voto em Lula, coisa que ele não fez aqui. Ele não declarou que ele tá apoiando, ele declarou que aceitou o que o partido quis fazer. Ele aceitou e tá junto.
Claro, ele é o cabeça do partido, ele tá junto, tá lá. O partido de maneira unânime aceitou. Agora, você virar pra mim e falar assim, mas você acha que o Ciro Gomes deve votar no Lula e apoiar o Lula? Pessoalmente, assim, eu, Ciro Gomes, apoio o Lula? Coisa que, inclusive, ele já falou que não vai fazer? Isso eu não concordo. Aí eu já sou da vertente do Dr. Enéas. Vamos supor que eu tivesse criado um partido político, eu jamais aceitaria que o meu partido, e ele também não iria aceitar, né, porque supostamente as pessoas que estão no seu partido pensam como você, senão não entrariam no seu partido, a não ser que estejam lá de má fé, que acontece muito, inclusive, é o que mais acontece, na verdade. Eu não aceitaria que meu partido aceitasse fazer isso daí, apoiar um partido específico, não. Aí nós nos recolhemos a nossa posição e nas próximas eleições tentaremos de novo. Não temos nenhum tipo de interesse espúrio, nada, a gente não tá jogando o jogo. A gente agora vai pro banco e vamos ficar sentado lá esperando. Se for pra ser no futuro, a gente volta e tenta de novo. Com os nossos recursos, do jeito que dá e acabou. Eu, Super Xandão, faria isso. O Ciro Gomes não é obrigado a fazer isso daí. Se ele quer jogar esse jogo aí, ele joga, tá? Isso aqui é realidade, rapaziada. Eu não tô inventando coisa pra vocês, isso aqui é o jogo. O cara que entra no partido e tá ali concorrendo, ele tá jogando um jogo. Se o partido achou, pelo bem maior, pelos interesses deles, em apoiar candidato X ou Y, pra mim, do meu ponto de vista, tá errado, tá? De qualquer partido que for, não interessa se tá apoiando o Bolsonaro ou Lula, tá errado apoiar os dois. Eu não apoio nenhum dos dois, tá? Eu, Xandão, não apoio, vocês estão cansados de saber disso. Agora, eu não posso negar o fato que isso aqui é um jogo. É jogo político. E isso daí já tava previsível que ia acontecer. Em 2018, o Ciro Gomes apoiou a Haddad. É a mesma coisa. O Ciro Gomes nunca apoiou o Bolsonaro. Eu sabia, eu tinha certeza que ele não ia apoiar o Bolsonaro. Matheus Anos Pinto mandou R$5. Ciro mesmo de forma indireta está ajudando Lula a se eleger. E tá sendo cúmplice da merda que vai ser com o governo do 9 dedos. Mas vocês... ser mais preciso em dizer que não apoiar nenhum dos dois. Mas aí, se é isso que eu tô falando, essa seria a conduta que eu teria. Eu teria essa conduta. Mas não é, cara, não é. Isso aqui é um jogo e o cara joga o jogo. O Ciro Gomes é um cara que ele sabe essa merda toda como funciona, cara. Ele sabe, o partido também sabe, o partido ele é livre pra fazer o que quiser, não é ele que vai mandar no partido, não é assim que ele faz. Ele não é um Enéas da vida, vocês estão confundindo o Ciro Gomes com o Enéas. É aí que eu falo que vocês estão errando na interpretação. Vocês não sabem entender que são duas pessoas distintas. Vocês seguem um senso de moralidade, mas isso acaba cegando vocês. Cegando no sentido que vocês não entendem que isso é política. Não há moralidade 100% nisso daqui. É uma bosta. É uma bosta, rapaziada. É uma merda. Qual que é a novidade em saber que chega no segundo turno e partidos dão as mãos? Isso todo mundo já sabe. Dr. Enéas já falava lá atrás. Isso não é novidade. Eu sempre falei isso aqui. Então isso não me surpreende. O que tá certo do meu ponto de vista é o projeto. O projeto tá ótimo, tá correto. É isso que o Brasil precisava. Não ganhou? O partido quis apoiar fulano ciclano? Pra mim, muda porra nenhuma. Por quê? Se Lula ou Bolsonaro ganhar, e um deles irá ganhar, o Brasil continuará sendo esfacelado da mesma forma. Isso eu sempre falei aqui também. E vocês não perdem por esperar, tá? Quem acha que não, basta dar tempo ao tempo. A gente já tá em outubro, ou Bolsonaro ou Lula será eleito e continuará a mesma bosta. Enéas jamais aparei o lado vermelho e outra, não seja morno, escolha ser frio ou quente. Aqui você entrou no cerne da questão. Política não é frio e quente, campeão. Você tá muito ingênuo, você tá muito equivocado. O que menos tem na política é frio e quente. Política é morno o tempo inteiro, companheiro. A política é puramente isso. Política, irmão, não é preto no preto e branco no branco. Você tá totalmente equivocado. Esses caras aqui nunca seguem esse tipo de jogo. O negócio é totalmente, é matizes. Existem diversas matizes. Isso é por isso que eu falo, quem entra pra política tem que ter estômago, que é uma coisa que eu também não tenho. Porque eu não estaria disposto a jogar esse jogo. Dr. Enéas foi pro Congresso e não quis fazer parte do jogo. O que aconteceu com o Dr. Enéas? Não ganhou nada e perdeu tudo na sua vida. Um homem puro que se entregou a uma causa da melhor maneira possível. Vocês não entendem. Pessoas que são puras 100% e não aceitam jogar o jogo, nunca vão ter uma chance de mudar o país. Não dá certo, não vai dar. Você vai ser derrubado totalmente. Você vai ser... Cara, você vai se acabar sozinho. Enéas foi o maior exemplo disso. A gente viu, por exemplo, o Boris Casoy falando sobre o Enéas, ele fala a mesma coisa. Não tinha traquejo político. Traquejo político, sabe o que é traquejo político? É o que o Ciro Gomes está tendo aqui agora,
É um cara que nesse momento, o que ele faz? Ele não fala que vai sair do partido dele ou que vai desfazer nada. Meu partido, esse discurso dele é totalmente coerente com isso, com essa politiquez. Jogo político. O partido, eu acredito que as duas opções são insatisfatórias, não compactuo com isso, mas o meu partido de maneira unânime decidiu apoiar, eu estou com eles. Ou seja, eu estou dentro do jogo ainda, mas não aceito, não compactuo com as ideias de ambos os lados. É isso aqui que ele tá falando. Agora, se vai chegar lá no dia e o Ciro Gomes vai, por exemplo, votou no Lula, o cara quer votar no Lula porque não quer o Bolsonaro, sei lá, ele tem essa mentalidade. Eu, Xandão, não concordo com isso, porque eu anularia o meu voto. Se eu fosse líder de um partido que eu tivesse criado, eu anularia o meu voto. Só que não é o caso do Ciro Gomes, porque ele é um jogador do game, ele tá in game. É isso aí. Tão gostando? Não tão gostando? Nunca entrem pra política, tá? Nunca esperem que vocês irão mudar alguma coisa se vocês acham que vocês vão entrar pra política e não vão jogar o jogo. Poder com pessoas erradas não muda. Bom, olha como isso daí é contraditório. O Dr. Enéas, ele criou um partido de pessoas que acreditavam nele, nas ideias dele. Dr. Enéas é eleito deputado federal em 2002, com a maior votação. Dos 6 deputados eleitos pelo Enéas, 4 foram pro lado do governo. Então o que você me diz sobre isso, companheiro? Você tá entendendo como que política não é preto no preto e branco no branco? E você sabe qual é a desculpa que uma dessas pessoas que foram eleitas pelo Enéas falava pra ele? Que ele era muito autoritário, que ele queria fazer a coisa só do jeito dele, que não era assim. Você tem noção do que é isso? Você criar um partido político, você chegar lá e tomar uma facada dessa nas costas? Vocês estão achando que política é brincadeira, rapaziada? Vocês acham mesmo que isso é simples dessa forma? Vocês estão totalmente equivocados, rapaziada. Política é sujeira. Política é sujeira. A pessoa, você pode criar o partido, você pode fazer o que for. Na hora que chega lá no poder, a pessoa se corrompe. Você vai tomar facada nas costas.